Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Cabo Almi aponta que reformas tributária e administrativa precisam ser discutidas com a sociedade. Então eu quero saber onde que vai parar essa reforma tributária do governo federal. Ele tem que provar para nós, por A mais B, que a forma como ele quer fazer vai melhorar as condições da vida do povo brasileiro. Isso tem que ficar claro também. Tem que ficar claro, porque você não vê. Você não vê. Nós acabamos de ver o ministro Paulo Guedes falando da reforma administrativa e está achando praticamente os servidores públicos desse país como inoperantes, preguiçosos. Quer dizer, eu só quero saber onde que nós vamos parar com esse tipo de reforma. A reforma da Previdência já deixou claro que os jovens de hoje, para se aposentar no futuro, dificilmente terão essas oportunidades de se aposentarem. Já deixou claro. E aí vem a reforma tributária, vem a reforma da administração, de cara já está achando o servidor público como preguiçoso e que praticamente não contribui com o desenvolvimento, crescimento e economia do nosso país. Nós que somos produtores de petróleo há mais de 50 anos, ou da década de 50, anunciou-se no Brasil que nós, como autônomos no petróleo, o petróleo é nosso, teríamos combustível mais baixo para a população. Nunca aconteceu isso. Ao contrário disso, o petróleo nosso é caro, o combustível nosso é muito caro, não é novidade, e a reforma tributária é uma necessidade para esse nosso país, porque eu tive a oportunidade de falar ontem, em síntese, os nossos tributos estão concentrados na União. 68% de tudo que se arrecada nesse país está concentrado nos cofres da União. É necessário sim uma reforma tributária para a gente discutir, aí sim, não só no consumo de um produto, nós estamos discutindo de maneira geral. De fato, nós precisamos, para criar renda, para criar emprego, diminuir o imposto sobre o consumo, mas para isso, nós precisamos ter uma reforma tributária que dê condições de manter o equilíbrio das contas. A receita da administração pública é despesa menor do que a receita, não tem mágica. Fico triste, dois assuntos que o senhor citou, a reforma administrativa, eu entendo também a necessidade, as coisas mudaram, mas o governo me parece que já empurrou um pouquinho a reforma, não está mandando agora para o Congresso. A reforma tributária foi anunciada essa semana que vai, mas já anunciaram que vai ser em 3 momentos, vão pegar aí contribuições, PIS, alguma coisa para o primeiro momento, depois vão discutir ICMS e, por último, imposto de renda, que mexe com o trabalhador. O anúncio de que nós íamos ter uma diminuição da contribuição de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ficou só na conversa. O governo federal, ele tem que mostrar para nós, vou permitir uma parte para você, essa forma mágica, como que ele vai fazer a reforma tributária e ela vai ser benéfica para o povo brasileiro. Tem que mostrar. Porque se for mais uma vez para fazer uma reforma tributária em que, no fechar das contas, quem vai pagar a conta de novo é a população, eu acho que nem precisa discutir reforma tributária nesse país. Nem precisa. Eu já estou sabendo, deputado Gess Claro, que há uma previsão de, na hora de você fazer seu imposto de renda, essa questão da educação, da saúde, acabar tudo. Já não vai ter mais como você vai ter que pagar o imposto de renda e depois você não tem nada que abater no seu imposto de renda. E é como Vossa Excelência falou, a proposta de quem ganha menos deixar de pagar imposto de renda, essa daí já está em terceiro plano. Quando Vossa Excelência diz onde nós vamos parar com a corrupção, que foi a mola mestra do governo, do partido do qual Vossa Excelência faz parte. E digo mais, deputado Cabo Almi, o presidente Jair Bolsonaro, quando disse que zeraria os impostos relativos à gasolina e pedindo que os governadores fizessem da mesma forma, muitos entenderam o sentido literal da palavra, quando, na verdade, o presidente chamou para si o início da discussão da tão necessária reforma tributária para o Brasil. Digo a Vossa Excelência que muitas das coisas que o senhor disse aí
Eu não sei onde o senhor leu, talvez tenha sido naquele jornal 247, que é do PT, da esquerda. Eu não vejo esse cenário que o senhor fala, sinceramente. Acho que o governo vem cumprindo um papel extremamente vitorioso em conquistar a aprovação de leis que vão fazer bem ao povo brasileiro, e vocês são muito apressados. Vocês ficaram 13 anos aí no poder, fazendo 1001 coisas que hoje trazem um reflexo altamente negativo para a sociedade brasileira. Um país, antes do governo do PT, da inflação de 80%, do desabastecimento, da falta de esperança, e um outro a partir do momento que o PT governou os 13 anos. Existe um dado que é pouco discutido no país, que é a questão do pagamento dos juros da dívida pública. Não adianta fazer reforma administrativa, reforma tributária, se não enfrentar essa situação com coragem. O país, olha bem esse dado, o país paga 45% do que ele arrecada em juros da dívida pública. 45%. Aliás, na época da reforma da Previdência, a gente fazia esse debate, quando se falava que a Previdência estava quebrada, que ia afundar o país, que daqui a pouco não ia poder pagar mais nada, é justamente porque quase a metade do que se arrecada de imposto nesse país vai para o pagamento de juros. Então, não tem país que aguente dessa forma. Não há dinheiro, não sobra dinheiro para nada, para fazer investimento em coisa alguma, né? Então, agora, essa reforma tributária, que, a meu ver, vai gerar muita polêmica, porque o governo não quer deixar de concentrar, né, o bolo da arrecadação, ele não quer dividir isso, ele quer ser o pai que distribui o dinheiro para os filhos que ficam com o pires na mão aí nos estados, né? Então, eu acho que não vai avançar muito. Agora, mesmo que se fizesse uma reforma tributária, se não enfrentar essa situação desse comprometimento da arrecadação com pagamento de juros, nós não vamos sair desse sufoco que nós estamos vivendo. Mas parabéns a Vossa Excelência, e dizer que a comparação que muitos fazem aqui do atual governo com os governos do PT não dá nem para fazer comparação, né? Porque hoje a gente tem um governo que é inimigo dos pobres. Veja a fala ontem do ministro Paulo Guedes, né? Que ele falou: não, o dólar está alto, tem que subir mais ainda um pouco, porque as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Estava indo para a Disney, né, na época do governo do PT. Então, ele demonstra o quê? Um ódio aos pobres, né? Esse governo não gosta dos pobres. Imagina que uma empregada doméstica pode viajar para a Disney. Por quê? Porque ela não é um ser humano igual aos outros, né? Então, eles querem que a classe trabalhadora, que os pobres, eles fiquem numa situação que não possam ter direito a nada, a não ser sobreviver e trabalhar para os ricos, né? Então, é lamentável que a gente tenha um governo, né, como esse, com esses pensamentos, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que um dia falou dos índios. Eles estão evoluindo, já estão quase ser humano igual a gente, como se o índio não fosse ser humano, pelo amor de Deus. Se for para nós fazermos nesse país a reforma tributária e não gerar emprego e renda, e aquele que tem coragem de investir, saber que vai compensar investir no nosso país, é melhor deixar do jeito como está. Nós queremos saber qual que é o milagre de uma reforma tributária que, de fato, vai melhorar a vida, principalmente daqueles que têm coragem de fazer investimento no nosso país. É isso. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.